Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 11, a partir do versículo 15. Lembrando a você aí de casa que as aulas anteriores estão todas na nossa playlist Escola Bíblica Dominical. Então você pode consultar capítulo a capítulo. Você vai encontrar as nossas aulas disponíveis também para você acompanhar toda a sequência dos nossos estudos do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 15, diz assim: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Nós tivemos uma aula que a gente tratou de uma forma bem exaustiva esse assunto da fiança e do aval, né? Eu não vou repetir com todos os detalhes, mas eu vou falar apenas sucintamente hoje sobre isso. A gente sabe que fiador é quando você garante o pagamento da dívida do outro, caso ele não venha quitar com o seu débito. Então, a pessoa, por exemplo, ela vai alugar um imóvel, a imobiliária exige a presença do fiador. Alguém vai fazer um empréstimo bancário, normalmente os bancos exigem a figura do avalista, que são figuras de garantidores do cumprimento daquela obrigação. Então, se o devedor principal, por algum motivo, seja por má índole, ou seja por imprevistos que surgiram na vida dele, ele não conseguir quitar o débito, o credor, seja o banco ou a imobiliária, vai chamar o fiador ou o avalista e falar: olha, perante a lei você está obrigado a pagar essa dívida, então vem pagar. E normalmente só serve para ser fiador e avalista quem tem algum patrimônio. O que o texto quer nos advertir? De nós não sacrificarmos a nossa família, a nossa casa, por garantir dívidas de outrem. Então veja bem, muitas vezes a pessoa ela perde tudo que ela granjeou a vida toda pelo fato de ter sido fiador de alguém. Então, assim, na prática é muito doloroso isso, né? Eu, como oficial de justiça que acabo cobrando de fiadores, bato nas portas e muitas pessoas falam: a dívida é do meu parente, a dívida é de um amigo, e eu avalizei, eu fui fiador. Então, assim, é muito triste você ver aquela pessoa sacrificar toda a sua estabilidade familiar por conta de uma dívida de terceiros. Aqui a gente não está falando de generosidade, de ajudar, mas aqui a gente está falando de você comprometer a estabilidade familiar ou sua renda por causa de assegurar uma dívida do outro. Isso traz muito sofrimento para essas famílias. Então, o sábio de Provérbios, ele nos adverte a fugir e a não sermos fiadores. A realidade é essa: nem fiador e nem avalista, não sermos garantidores de outrem. A não ser que você queira fazer uma generosidade e não vai comprometer a sua família, o seu ganho, os seus bens, o seu patrimônio. Aí não tem problema. Mas se comprometer, fuja, porque vai trazer males, vai trazer dor de cabeça e sofrimento para a sua casa. Então é isso que o texto nos alerta. Há pessoas que perderam tudo o que conquistaram ao pagar dívida de outros. Isso não é raro, viu, queridos? Não é raro. Tem muitas histórias, muitos casos reais que aconteceu dessa forma. Versículo 16. É isso mesmo, né? A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Tem uma outra versão que fala assim: a mulher conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Aqui está fazendo um paralelo entre a mulher generosa e homens cruéis. A mulher generosa é aquela que atenta à necessidade do próximo. E o homem cruel é aquele que adquire a sua riqueza através de corrupção, de opressão, de exploração, através de meios impiedosos. Então aqui está mostrando que essas pessoas que adquirem riquezas à base de crueldade, de maldade, ele vai ter só riqueza, porque ninguém respeita alguém que tem um grande patrimônio, mas que foi adquirido de uma forma injusta. Eu sei de uma história que conta aqui no Distrito Federal, eu não vou dar nome para não expor ninguém, mas uma vez uma colega minha falou assim: eu não compro em tal estabelecimento comercial, jamais. Eu falei: por que, fulana? Ela falou: porque eu sei que aquele estabelecimento, eles pagam, para assaltarem cargas nas estradas,
E aí, através desse roubo de carga, eles vendem os produtos mais baratos para lucrar. Pois, minhas irmãs, eu também não compro no tal do estabelecimento. Desde que ela me contou essa história, eu falei, eu não vou compactuar. Porque esses homens impiedosos, eles só vão conquistar dinheiro, nada mais. Respeito eles não têm pela sociedade. Mas a Bíblia fala que a mulher que é generosa, que tem um coração abençoador, um coração que se compadece, ela vai adquirir respeito. Um coração bondoso é melhor do que um bolso cheio. É melhor conquistar respeito do que riquezas. É melhor ajuntar tesouros no céu do que acumular tesouros ou riqueza aqui nessa terra. Né? Então, é importante esse texto. Versículo 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Veja bem, o texto aqui ele está nos ensinando que quando nós semeamos atos de bondade, quando nós plantamos no outro, para o outro, nós estamos investindo em nós mesmos. Como assim? Como isso é possível? Simples. O que o homem planta, ele vai colher. Gente, isso é uma certeza inefutável, é uma certeza. Ou seja, se você planta o bem, você vai receber. Aí você fala assim, mas você vai receber daquela pessoa? Não estou dizendo que é daquela pessoa, mas aquele bem ele vai voltar para você. Então, quando a gente ajuda alguém necessitado, alguém carente, Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Né? Por isso que tem até, né, quem dá ao pobre empresta a Deus. E ele não deixa ninguém em dívida. Ele não deixa ninguém em crédito eternamente. Deus ele vai retribuir. Ele vai honrar a sua atitude de generosidade e de bondade. Ademais, né, a Bíblia fala que quando a gente ajuda um desses pequeninos, dessas pessoas que são marginalizadas, que não tem, né, o que comer, que não tem o que vestir, o que Jesus fala? A mim vocês fizeram, quando vocês fizeram isso a um pequenino, você está fazendo como ao próprio Cristo. Então, a retribuição ela é certa. A generosidade é um investimento certo. Investir também em missões, em pessoas que propagam o Evangelho, queridos, também é um retorno certo. Deus, ele se agrada da generosidade. Tem um texto na Bíblia que eu achei muito interessante, que não é aqui agora, mais na frente eu vou ler ele, mas é nessa mesma linha, é aqui sim, Efésios 6:8, que fala assim, certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E aqui eu quero abrir mais um parênteses, né, sobre a gente honrar pai e mãe. Eu já tive algumas experiências, né, com relação a isso. Ontem meu pai chegou de viagem, eu peguei ele na rodoviária, estava trabalhando e fui almoçar com ele na rua. E na hora de acertar a conta, ele quer o papel para pagar, né? Eu falei, não, eu que vou pagar. Aí na hora que chegou no caixa, ele falou para a mulher do caixa, eu que vou pagar. Aí eu falei para ela, não, eu que vou pagar. Aí ela ficou assim, né? Aí eu falei assim, minha senhora, olha só, a Bíblia não fala para o filho honrar pai e mãe? Então eu quero honrar meu pai pagando o valor. O que você acha? Ela falou, você está certa. Eu não vou receber do senhor, eu vou receber dela, porque ela vai honrar o senhor. Então, eu quero ser abençoada, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Né? E já aconteceu um outro episódio também, que a minha mãe viu que estava um objeto lá em casa, assim, bem gasto, e ela falou assim, eu estou com o dinheiro da minha aposentadoria do mês passado, e com desse eu vou comprar para você. Eu falei, de jeito nenhum. A aposentadoria da senhora que a senhora usa para as coisinhas da senhora, comprar remédio, roupa, só vai vir comprar objeto aqui. Se eu estou em empréstimo, né, porque eu estou pagando a reforma, eu e Valmir aqui e tudo, mas na hora certa vai dar certo. Pode ficar tranquila que a senhora não vai gastar a aposentadoria da senhora aqui, né? Porque às vezes, queridos, a ambição é tão grande que a gente quer tirar de todo mundo à nossa volta e depenar as pessoas. A bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus está num coração generoso, num coração grato. E nada melhor do que a gente poder retribuir a todo o bem que os pais fizeram para nós. Então você que é pai e mãe, não impeça o seu filho de te honrar, de te agradecer, de te abençoar de alguma forma. Mas receba isso, porque a bênção vai vir para ele próprio, ok? Versículo 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça
terá recompensa verdadeira. Bom, aqui da mesma forma, o dinheiro que ele é conquistado com exploração, com roubo, com corrupção, ele é um dinheiro maldito na realidade. Ele não vai ter a bênção de Deus. E não é raro a gente ver hoje, né, filhos matando pais porque querem a herança, mulheres tramando a morte dos cônjuges para receber o seguro, para receber algum benefício, políticos se corrompendo e prejudicando o dinheiro da nação para encher os próprios bolsos e fala assim, não é de ninguém. Não, gente, o dinheiro público ele é do povo, ele é para trazer benefício para o povo, ele tem dono sim, então ninguém pode chegar a meter na mão não, né? Teve um caso que aconteceu em Samambaia, um caso que foi a júri popular. A mulher, o que acontece? No casamento, o marido tinha um seguro de vida. E ela sabia disso. E ela tramou a morte do homem de uma forma assim tão absurda, né? De um acidente e tal. Nossa, uma forma bem macabra. E aí realmente o cara, ele morreu. Mas foi tudo arquitetado. E aí quando os policiais não são bestas, né, gente? Eles trabalham todos os dias com isso. Então, quando alguém é assassinado, a primeira coisa que eles fazem no levantamento é se aquela pessoa tem algum seguro de vida. E se ela tem um seguro de vida, qual é a pessoa imediatamente beneficiada desse seguro de vida? Tá, e aí é só seguir, né, o caminhozinho do dinheiro, né, que você vai chegar lá em quem está querendo o dinheiro. E aí, gente, que foi fazer o levantamento, onde a mulher foi, com quem ela conversou pelo celular, pelo computador, por e-mail e tarará, tarará. Quem é que arquitetou a morte do homem? A mulher, visando o quê? Seguro de vida. Só que no seguro de vida tinha uma cláusula de que se ficasse mais de um mês sem pagamento, a pessoa, e acontecesse a morte, bem naquele momento, a pessoa não seria mais beneficiada. E havia 2 meses que o cara não pagava o seguro de vida. Ou seja, ela perdeu o benefício, perdeu o marido, que para ela eu acho que é o de menos, né? E ainda foi para a cadeia. Então, o salário, o dinheiro que ele vem dessa forma ilícita, é um dinheiro maldito, é como ele caísse num saco furado. É ilusório, é uma recompensa que é uma ilusão para aquela pessoa. Não é um dinheiro que vai produzir bons frutos, mas é um dinheiro que da mesma forma que chega rápido, ele vai embora rápido. Então não é um dinheiro que tem a bênção de Deus. Mas a Bíblia diz que o que semeia justiça, ele terá uma recompensa verdadeira, ainda que na eternidade, né? E não despreze quando eu falo ainda que na eternidade, porque lá é o que importa verdadeiramente. O que é dessa terra vai ser passageiro, mas a eternidade, gente, é duradoura, é para sempre. Então o seu galardão vai estar guardado lá para sempre. Versículo 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Bom, aqui nós sabemos que a justiça, quem pratica a justiça, conduz à vida. Quem pratica a maldade, conduz à morte. A impiedade, a crueldade, a maldade, caminhos de morte. O caminho da justiça é o caminho estreito. O caminho da maldade é o caminho largo, é o caminho fácil, é o caminho da multidão. O caminho estreito é o caminho pedregoso, é o caminho difícil, pode ter subida íngreme, mas no final vai te dar a vida. E nos cabe escolher qual o caminho que nós vamos seguir. Quem é a pessoa que é justa? É aquela que quando ela se entregou ao Senhor Deus, quando ela recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, no ato da conversão ela foi justificada em Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo a cobriu de justiça. E quando Deus nos olha, Ele nos vê através das lentes do sangue de Cristo. E Ele nos vê purificados, justificados nesse sangue de Cristo. Não nos nossos méritos, mas por meio de Cristo, por intermédio de Jesus. Mas o ímpio, ele não se arrepende, ele não busca Jesus. Então Deus vai olhar ele vendo mesmo os atos de maldade. E o caminho será o caminho que conduzirá à morte. Bom, versículo 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Deus, Ele não é aquele ser apático que Ele olha para aqui de uma forma desinteressada, de uma forma totalmente neutra.
Assim como nós que somos pais e mães, nós temos prazer, deleite, alegria nos nossos filhos quando eles obedecem, quando eles andam por caminhos corretos, eles nos enchem de alegria. E o contrário também, né? Que é uma tristeza você ver um filho que você já divertiu, já mostrou, já desenhou para ele o que acontece se ele seguir naquele caminho do mal e ele ainda continua teimando. Deus é da mesma forma. Deus, ele tem prazer, ele tem alegria no filho dele que anda pelos caminhos de retidão. E ele não se esquece disso, porque muitas vezes a gente, por escolher o caminho estreito, a gente fala assim, puxa, mas parece que está penoso, né? Parece que Deus nem está vendo o sofrimento, a luta, o esforço que eu estou fazendo para andar nesse caminho da retidão. E a gente olha para o lado e vê o ímpio prosperando, se alegrando, se regalando, ficando rico, enchendo o bolso de dinheiro, de alegria, de festa, de farra. E você fala assim, poxa meu Deus, como assim? E foi uma crise de um salmista chamado Asaf. Ele olhava para a vida do ímpio e via ele lá se divertindo, rindo, né? Enchendo o bolso de dinheiro, se alegrando com mulheres. E nada acontecia, parece que a vida dele estava perfeita. Mas o justo muitas vezes estava ali, né? No caminho estreito, chorando, lamentando, com dificuldade. Gente, quem sopra isso no nosso ouvido, eu creio que é Satanás, sabe? Porque ele sabe o caminho, que o caminho largo é de morte e o caminho estreito é de vida. Mas ele tenta nos iludir com a mentira, ele tenta nos enganar com essa miragem falsa de que a impiedade compensa, de que o crime compensa. Isso é uma mentira diabólica, porque não compensa. Vale a pena ser fiel, vale a pena andar no caminho da justiça. E quando nós andamos assim, nós somos o prazer e o deleite de Deus. E no tempo certo, tudo ficará muito claro. Foi o que aconteceu com Asaf. No final ele entendeu e ele concluiu que os ímpios, eles não prevalecerão no caminho dos justos. Os seus caminhos de impiedade podem até escapar do tribunal humano, mas do tribunal de Deus não vai escapar. Não vale a pena, porque vai ser destruição e morte eterna. Versículo 21, e mais uma coisa, queridas, Deus, ele não se deixa enganar pelas aparências, sabe? Deus, ele vê o coração. Não, ninguém engana Deus com um discursozinho bom, com a falinha boa. Deus conhece o coração. Ninguém engana o Senhor nosso Deus. Ele sonda os nossos corações. Ele vê o lugar que ninguém consegue enxergar, mas Deus vê. Então ele conhece os nossos corações. Versículo 21. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Então, gente, aqui continua na mesma ideia do versículo anterior. Aparentemente, o ímpio, parece que ele não recebeu o castigo aqui na terra. E ele pode, gente, até escapar a punição terrena. Ele pode até escapar lá no tribunal do júri, tem um bom advogado que vem com a lábia, com a mentira, ele pode até escapar aqui. Mas de Deus ninguém escapa, porque Deus conhece todas as coisas. Eu vejo assim, quando a gente está no tribunal do júri, tudo é uma questão de provas. Então veja bem, um caso recente que houve, foi lá em Goiânia, de um feminicídio, né? O rapaz, a cena foi o seguinte, ele chegou com ele e a esposa dentro de casa, e ele chegou com ela lá no hospital, com ela machucada, e aí eles socorreram e tudo, ele falou assim, olha, ela estava limpando a casa, ela caiu, e aí eu reanimei, e ela teve convulsão, ainda lavei ela, né, levei no banheiro, lavei ela, e ela está desacordada. Aí os médicos falaram, ok, levaram ela para examinar, para ver o que tinha acontecido, e aí no exame viram que ela estava com a fratura do crânio do lado direito, uma fratura do crânio no lado esquerdo, uma fratura na base do crânio,
8 costelas quebradas e a clavícula fraturada. Aí você fala, alguém que caiu da altura do corpo limpando a casa, diz que esse tipo de lesão é comparado a alguém que tem um acidente automobilístico assim, de altíssima velocidade, para ter múltiplas fraturas. Quer dizer, não dá, é questão de prova, vamos angariar prova, para a gente chegar a uma conclusão. Mas a conclusão que chegou até o momento, ainda se não foi a júri popular, mas o rapaz já está preso por feminicídio. Porque não dá, né, gente? Não dá. Então, numa questão de prova, tem a perícia, técnica, tudo ali traz uma versão. Mas assim, digamos que o crime é uma linha reta aqui, né? E só tem, dependendo do crime, não tem testemunho ocular. Ninguém viu, ninguém estava presente no local. E as provas, elas fazem isso aqui. Mas ela tenta aproximar do crime, mas ela nunca vai ser perfeitamente fiel aos acontecimentos, porque a gente não estava lá. Não tinha ninguém mais lá, né? Mas o que eu quero dizer? Que por conta dessas inconstâncias, pode acontecer até de alguém conseguir não ser condenado por ausência de prova. Nesse caso, eu creio que não, porque nesse caso tem muita coisa que circunda aí, que não foi a primeira agressão, ele já foi vítima, ela já tinha sido vítima de Maria da Penha dele anteriormente. Então, assim, é muita coisa que vem, né, confirmar que realmente ela foi vítima ali de um feminicídio. Mas, ainda que alguém consiga escapar de Deus, ninguém escapa do castigo. E Deus, queridos, Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. A gente não pode brincar achando que a gente zomba de Deus. Dele não. Ele conhece o mais íntimo do coração. Versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Veja bem, a mulher, ela foi assim o ápice da criação divina. Deus, ele nem pegou no barro para nos formar, para formar a mulher. Ele pegou já do refinamento, né? Já pegou da costela de Adão e formou a mulher. Então a mulher, ela tem uma beleza natural. Gente, e a gente vê o que é bonito, é maravilhoso, não é? Quem é que não gosta de ver o que é belo, o que é bonito? E a mulher, por natureza, ela tem essa beleza, né? Só que o texto aqui, ele quer nos dizer o seguinte: a gente vive uma cultura onde se supervaloriza a beleza em detrimento, em prejuízo das virtudes. E o texto, ele não está dizendo o seguinte: é melhor, que a gente tem que ser feia e virtuosa. O texto não está dizendo isso. Ele faz uma comparação. O que é o porco? O porco é um animal imundo que vive chafurdando na lama. E se você coloca aqueles piercing, que não é piercing, aquelas argolas no focinho do porco, ele só revira lama, lixo, sujeira, imundície, e aí que ele fica mesmo. Assim é quando a gente vê, sabe, aquela mulher bonita, mas quando ela abre a boca, ela é podre, ela só fala da vida alheia, ela só fala coisas de baixo calão, imoralidades, sabe? Beleza e essa leviandade não combinam. Não combinam. E aí, nesse caso, a gente conclui que essa beleza ela é vã. Essa beleza ela não serve de nada, para nada, a não ser para trazer dor de cabeça para o homem que ousar casar com essa mulher, bela e leviana. Então, o que a gente precisa aprender nesse texto, que a gente precisa sim cultivar valores internos, né? É até mais importante, até porque a beleza, gente, ela passa. O auge da beleza, eu vejo assim, é a jovem de 18, 20 anos, é o auge da beleza feminina. Depois disso, começa a vir nossas rugas, começa a vir os cabelos brancos. Claro, hoje a gente tem, né, mecanismo, né, o botox, a gente tem a tinta de cabelo, mas é caro, mas a gente, né? Mas eu acho que, e eu sou da forma, da linha de que nós devemos cultivar a beleza interna e também externa. Não é que eu tenho que ser virtuosa e relaxada. Não, eu tenho que ter um mínimo de cuidado comigo, com a minha aparência, né? Me cuidar, acordar de manhã, pentear os cabelos, não ficar igual, né, uma bruxa, né, e que só falta pegar a vassoura e voar, né? A gente precisa sim cuidar da nossa aparência.
né? E meninas solteiras, não sejam relapsas com a sua aparência, mas cuidem de você. Sua aparência é o seu cartão de visita. Para quando aquele garotão, né, que você está lá de olho chegar, ele vai ver a beleza que está dentro de você. Então cultive belezas, virtudes interiores e beleza também exterior. E mesmo nós, né, olha que linda as irmãs que já têm uma idade, né, a irmã Rosa já tem mais de 60, a Dinha também, a Cleusa, a Dona Lurdinha, e são mulheres lindas, mulheres que se cuidam. E nós precisamos ser assim, nos cuidarmos. E agora o versículo 23, que diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação do perverso redunda em ira. O desejo da mente e do coração, ele gera o comportamento, certo? Por isso que a Bíblia fala que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então veja bem, essa fonte não pode ser contaminada, porque senão em vez de gerar fonte de vida, vai gerar fonte contaminada, fonte de morte, que pode gerar doença e morte. Veja bem, o desejo, ele vai ditar o meu comportamento. Antes de eu agir, primeiro eu desejo, primeiro eu penso. E é exatamente isso que está falando o texto, que o desejo dos justos gera vida. A esperança do justo gera vida. Então, queridos, nós devemos cuidar da nascente dos nossos comportamentos, que é de onde brotam os nossos desejos e daí é nosso comportamento, nossa conduta. Então, nós devemos cuidar dessa fonte para que o nosso coração esteja guardado e protegido, para que o nosso desejo sejam desejos de vida que vai gerar comportamentos bons, comportamentos que agradam a Deus. O desejo dos justos tende para o bem, pois o seu coração já foi transformado. Já a esperança dos perversos é o rio que leva destruição por onde passa. Porque a Bíblia fala que a esperança do perverso redunda em ira, porque o desejo do perverso está contaminado com a maldade. Então, por onde esse rio vai, ele gera destruição para os outros e para si próprio. Ok? Então, nós vamos parar por aqui, no versículo 23, e eu acredito que na próxima aula a gente finaliza o capítulo 11 do livro de Provérbios. Por hoje é só, que Deus abençoe e até a próxima semana.